Vamos em frente. Maria Laura e Maria Eugênia Assis, conversando conosco mais uma vez, direto de Buenos Aires. Meninas, bom dia, sejam bem-vindas mais uma vez. Bom dia, Pitoli, muito obrigada novamente pelo convite de estar hoje aqui no programa e por toda a nossa audiência que nos acompanha. Eu que agradeço vocês por aqui. Meninas, Lula anda bem de amigo, né? Nicolás Maduro de um lado, Alberto Fernandes de outro, e tem mais escândalos envolvendo este outro amigo de Lula, meninas? Então, no caso ainda em relação à violência, né, de gênero por parte do ex-presidente Alberto Fernandes, a ex-primeira-dama Fabiola Chanhas, continua ainda em andamento a investigação. Recentemente, Alberto Fernandes teve que depor e também já começaram, né, a depor algumas testemunhas do círculo íntimo, né, do ex-presidente e da ex-primeira-dama. Então, aí o caso ainda continua sendo, né, levado adiante e já foram publicados outros vídeos de algumas mulheres que teriam acompanhado o ex-presidente ao gabinete presidencial para realizar alguns tipos de atos, né, não correspondentes à Casa Rosada. Entre elas, uma se chama Tamara Pettinato, que era uma comentarista aqui na televisão e que terminou recebendo um contrato por mais de $4.500 só pelo fato de ter certa intimidade com o ex-presidente. Então apareceu outro vídeo dela recentemente falando que o amava e até mesmo é um vídeo dela sentada na cadeira presidencial, falando que até se poderia, brincando, se poderia matá-lo também o faria. Então vemos um presidente que utiliza as instituições públicas, no caso a Casa de Governo, para ter relacionamento com diferentes mulheres por fora do casamento, o que de certa forma já suja a imagem dele por esse ponto. Por outro lado, temos um ex-presidente que violentava sua mulher. Vale lembrar também que a ex-esposa, a ex-primeira-dama, ela conta em uma entrevista que Alberto Fernandes até a obrigou a realizar uma interrupção da gravidez em 2019, se eu não me engano, 2016, na época em que nem a lei aqui na Argentina era legalizada. Então ela teve que realizar um procedimento em um momento que não era legalizado, a intervenção da gravidez, e que até de fato a gente poderia mandar o nome disso, falar assassinato de bebê no ventre. E então até mesmo está sendo investigado até os médicos que realizaram esse procedimento em um momento que isso não era legalizado, né, que era considerado um crime. E também temos então um presidente que também, além de obrigar a ex-primeira-dama de abortar, ele também foi quem legalizou esse tipo de procedimento aqui na Argentina. A gente vê o interesse dele para conseguir pautar esse tipo de procedimento e conseguir aprovar esse tipo de procedimento aqui na Argentina. E vale lembrar que temos um presidente que também está sendo investigado por corrupção. Meninas, eu não vi nenhum posicionamento do governo brasileiro, Lula, PT, eu não vi nenhum posicionamento partindo do Brasil em apoio à Fabiola, né, a esposa do Alberto Fernandes, a violentada, e as demais denúncias que vão chegando. Nada partiu daqui até agora, não é? A gente não teve ainda nenhum posicionamento e com certeza tampouco teremos. Aliás, se Alberto Fernandes for corintiano, pode, né? Como diria o presidente Lula. Então, eu acho que se eles não tomaram nenhum tipo de posicionamento em relação ao filho de Lula, muito menos o farão em relação ao amiguinho do Ford de São Paulo, né? E aí, quando a gente fala, e as feministas, onde elas estão? E todo mundo que era tão próximo ao Alberto Fernandes. Aí cada um começa a lavar a mãozinha e começa a falar que não, que nunca foi tão próximo ao Alberto, que não tem nenhum tipo de relacionamento. Como fez, assim, Cristina Fernandes de Kirchner, falando que ela era contra qualquer tipo de violência física à mulher, e que, bom, que ela repudiava tudo que o Alberto Fernandes tinha feito, mas que ela não tinha nada a ver com o Alberto Fernandes. E que ele sempre fez um péssimo governo. Mas vale lembrar que foi ela quem escolheu Alberto Fernandes para ser presidente da República e ela conformar junto a ele a fórmula presidencial, ela como vice-presidente, e que praticamente ela tomou grande parte das decisões do governo de Alberto Fernandes, foi quem influenciou em grande parte das medidas. Então agora ela vem querer lavar as mãozinhas dela, até mesmo porque ela tem medo de que isso respingue nela, de que ela seja acusada de estar sabendo de que Fabiola sofria esse tipo de violência e ela não ter se posicionado. Então agora ela está tomando, de certa forma, uma distância
para que não seja envolvida também nesse caso. Outro que quis lavar a mão foi o governador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que de fato recentemente esteve visitando Lula no Brasil. Possivelmente o atual governador de Buenos Aires seja o futuro candidato a presidente pelo kirchnerismo. Ainda é muito cedo, né, para a gente ter certas previsões, mas de acordo com como vem caminhando a situação, possivelmente o governador de Buenos Aires possa sim representar o kirchnerismo em umas futuras eleições. Em relação ao caso da Fabiola, ele também se distanciou e disse que vai respeitar o que a justiça definir e que ele não tem nada a ver com a situação e nem com o Alberto Fernandes. Bom, soltaram a mão do Alberto Fernandes, é a sensação, né? Agora, meninas, e com relação a Javier Milei e Elon Musk, andam bem próximos, já estiveram juntos por algumas vezes, e como deve se posicionar Milei diante do caso de censura junto ao Twitter, ao X, aqui no Brasil, meninas? Olha, de fato, o Javier Milei chegou já a fazer um comentário nas suas redes sociais, ele chegou a compartilhar um post, né, do ministro Alexandre de Moraes, em que falava justamente da censura do Twitter, né, e ele falava, isso é o que os jornalistas aqui da Argentina querem para nós, esse é o tipo de censura nas redes sociais que o jornalismo argentino quer para o nosso país, dando a entender, né, a mesma coisa que acontece no Brasil, que lamentavelmente grande parte da mídia, né, da velha mídia principalmente, estão apoiando, né, esse tipo de ditadura que ocorre no Brasil e que Milei também é super contra isso e ele fala que, olha, se a gente não tomar cuidado, possivelmente isso também ocorra aqui na Argentina, porque a mídia apoia esses tipos de medida. E vale lembrar que também há um tempo atrás, quando os funcionários do X no Brasil já estavam sofrendo uma certa ameaça, Javier Milei e a ministra das Relações Exteriores, Diana Mondino, ofereceu asilo político para essas pessoas, esses funcionários do X que estavam no Brasil sofrendo pressão por parte do Alexandre de Moraes. Sim, agora meninas, a gente sabe que isso deve avançar no Brasil, as publicações aqui por parte da Folha também estão dando uma sacudida na República, isso chega de alguma forma para vocês aí no dia a dia, né, da imprensa argentina ou essa imprensa aqui brasileira, Folha, Globo News, Globo, CNN, que decidiram divulgar, né, o que aconteceu nos bastidores em especial do STF e TSE, essa imprensa que aqui aparentemente se convence, né, que não fez o bastante pela democracia ao longo dos últimos tempos. Essa imprensa que encontra reflexo em veículos de comunicação argentinos, aí, como é que estão lidando aí? Clarim, dentre outros, enfim, já olham para a Folha e falam assim, vamos repercutir o que a Folha está fazendo ou silêncio total na Argentina? Olha, aqui a gente tem dois posicionamentos, ou silêncio total e o outro posicionamento que é quando eles decidem publicar algo relacionado do que está ocorrendo, como ocorreu agora que o X anunciou, né, a retirada do escritório aí do Brasil, eles anunciam, né, Elon Musk anuncia a retirada de escritório no Brasil, alegando censura. Então essa é a notícia que eles colocam em seus jornais, falando que é tudo uma questão de alegações, de crenças, de que eles nunca confirmam realmente, olha, o X está saindo do Brasil por uma questão de perseguição, porque foi censurado, porque foi multado, por isso. Não, eles simplesmente falam, não, o Elon Musk alega censura, alega perseguição. Então aí a gente já vê um posicionamento, assim, bem fraco, né, por parte da prensa argentina, não querendo expor realmente o que está acontecendo no Brasil. E quando isso acontece, ou eles tomam esse tipo de posicionamento, ou simplesmente preferem ficar calados e não publicar nada do que está ocorrendo. Por sorte, aqui, hoje, um dos jornais mais lidos da Argentina é o La Derecha Diário, que é um portal, né, digital. Vocês bem devem conhecer que, de fato, estavam querendo relacionar o Eduardo Bolsonaro com o La Derecha Diário por ter publicado uma foto com a bandeira do La Derecha, por ter falado com o Fernando, que é o dono do jornal, enfim. O La Derecha Diário hoje é o jornal mais lido aqui na Argentina e ele sim está publicando tudo, cada característica do que está acontecendo no Brasil. De fato, por isso ele é tão perseguido e odiado pelo próprio STF aí no Brasil, né? O próprio Fernando Serimedo foi citado naquela lista de pessoas que teriam que ser bloqueadas. Então aí você já vê como ele é odiado não só aqui na Argentina pelos meios de comunicação, como também aí no Brasil pela própria Corte Suprema. Então, a gente tem sim esse apoio por parte de jornais de direita, como é o caso do La Derecha Diário, mas lamentavelmente, como no Brasil, a velha mídia prefere
ficar em silêncio ou publicar, né, falando que se trata de teorias da conspiração. E o melhor termômetro é sair às ruas, quem tiver a oportunidade de vir para Buenos Aires, perguntar para qualquer argentino se sabe do que está ocorrendo no Brasil, e vocês vão ver que a maioria irão dizer que no Brasil está tudo normal, que existe uma democracia. Poucas pessoas sabem da realidade do Brasil. E os poucos que sabem são os que se informam pelas mídias digitais, né, redes sociais, ou que segue La Derecha Diário ou algum jornal brasileiro. Mas, tirando isso, os argentinos não estão cientes da situação do Brasil. Bom, e lembrando que o Fernando Serimedo, do La Derecha Diário, é o que eles tentaram, né, naquele momento, é quem eles tentaram desqualificar, né, no pós-eleição de 2022, o argentino louco das urnas, o argentino louco, tem um louco de um argentino fazendo uma live. O nome dele é Fernando Serimedo, pessoa que eu conheço, que tivemos contatos, né, meninas? Nós tivemos contato com o Serimedo na posse do Milei, né, nos encontramos em Buenos Aires, uma pessoa absolutamente sensata, preparada, né, centrada, e que fez o que fez na tentativa de defender, inclusive, o seu próprio país. Porque ele sabia que o que acontecia no Brasil, muito provavelmente, né, da maneira como se desenhou, poderia acontecer na Argentina. Então, Fernando Serimedo merece meu absoluto respeito, né, pela sua honradez e pela vontade de lutar, olhando para o Brasil, mas também olhando para a Argentina. Mas foi esse, né, que tentaram desqualificar, tentaram atrelar ou juntar Eduardo Bolsonaro a ele, na tentativa, inclusive, desde o início, de classificá-lo como louco, mas que eu acho que não deu certo, né, meninas? E de fato, Fernando Serimedo é uma pessoa, como você bem dizia, Pitoli, que simplesmente buscou compartilhar a verdade do que estava ocorrendo no Brasil para não ocorrer também aqui na Argentina, né? Ele é dono de um meio de comunicação, o trabalho dele é compartilhar as verdades e também compartilhar com o mundo o que ocorre, né? Principalmente aqui na nossa região. Então, eu acho que desqualificar alguém por isso é de muita má índole, que é o que tentaram fazer no Brasil, né? E o que estão tentando, por isso que eu falo, até brinquei outro dia com o Fernando, quando eu vi o nome dele naquela lista de perfis que eles queriam censurar, né, que o X se negou, falava, Fernando, é a quinta vez que eu vejo você nessa lista, porque eles tentam te censurar e não conseguem. Mas, enfim, vocês saberão que o La Derecha Diário continua aí bloqueado no Brasil, que as pessoas não têm como acessar. Então, aí você já vê a forte censura que vocês estão sofrendo aí no Brasil, e que até perfis que não são brasileiros estão sendo censurados, o que até o X chegou a alegar, que fala que termina interrompendo, né, até nas leis dos demais países, não só do Brasil, e que para eles, por isso também é um dos motivos que eles teriam negado de cumprir as ordens, né, de Alexandre de Moraes. Na verdade, o que eles gostam é de... se não gostam da mensagem, eles tentam desqualificar, matar o mensageiro, é normal. É prática de ditadorzinho. Mas vamos lá, meninas, nas redes sociais, como encontrá-las? Bom, vocês podem nos encontrar tanto no YouTube, como no Instagram, como em outras demais redes sociais, Facebook, Assis, ou vocês também nos podem encontrar no Twitter, né, o X, ou Telegram, ou Getter, como Laura Assis. Ou Eugênia Assis. Meninas, boa semana para vocês. Obrigado, viu, por estarem aqui. Obrigada a vocês. Boa.